Muito bom dia, fiel. Separei um corte aqui do programa Linha de Passe da ESPN, onde os comentaristas fizeram ali uma análise completa desse jogo do Corinthians de ontem contra a Mulambada lá na Neoquímica Arena, onde a gente perdeu por 2-1. Coringão que tinha ali todas as condições de ganhar por ter feito um primeiro tempo muito bom, muito superior ao time do Flamengo, mas infelizmente deixou aí mais uma vez a vitória escapar. Perdemos em casa, 3 pontos aí que vai fazer falta, mas enfim, fica comigo até o final do vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like e o seu comentário também de tudo que você vai ver aqui nesse vídeo. A gente tá vendo os lances aí, a gente pode colocar aí o pênalti do Yuri Alberto, então, pra gente entrar nessa questão aqui. A gente vai falar mais de Flamengo, daqui a pouco vai falar da vitória do Bahia sobre o Palmeiras. Vamos ouvir o Felipe Luiz, vamos ouvir o Dorival Júnior aqui. Você continua com a gente no YouTube, aliás, agradecendo a galera toda que está participando com a gente aqui. No intervalo a gente segue no YouTube e aí eu vou citar uma parte da galera que está com a gente aqui. Nominalmente? Eu realmente, ó, a gente está com a imagem aí. Realmente, André Kfouri, você fez a lista aí, né? A gente estava falando no intervalo aqui no YouTube, né? A lista dos... É a minha lista. Das piores cobranças. As cobranças mais infames. Essa aí, se a gente pegar todos os clubes, ela vai ser um top 10 fácil. Viu? Vamos colocar em contexto. Diga lá. O Yuri Alberto se recuperou no jogo. Sim. Ele teve claramente uma baixa de confiança depois desse lance aí. Sim. Tanto que ele foi lançado pelo lado direito, né? Uma bola que da diagonal da direita para o centro. Em condição de finalizar, bateu muito mal de pé direito, a bola foi no peito do Rossi, que fechou o ângulo, é uma boa defesa, mas é mais um gol perdido do que um gol evitado. E não faz muito tempo, o Yuri Alberto teve uma temporada inteira de situações em que na hora que ele recebia uma bola como essas aí, ele mais torcia para o gol sair do que ele fazia o necessário para o gol sair. Verdade. E ele foi muito criticado injustamente, ele foi perseguido em várias situações e, assim, com muito trabalho que ele próprio detalhou publicamente, saúde mental, conversa com profissionais, apoio dentro do clube, apoio familiar, tudo que consegue colocar de volta a cabeça de um jogador no seu lugar para ter o melhor desempenho que ele pode, ele conseguiu subir essa montanha que não é para todo mundo. Diante do que aconteceu com ele e a queda drástica que um jogador que volta da Europa para jogar no Corinthians e todo o ambiente do futebol brasileiro aplaude a contratação, porque esse é um jogador jovem, com uma perspectiva ótima, seleção brasileira e tudo mais. A contratação e a compra. E a compra depois. Então, voltar do momento de baixa total que ele conseguiu se recuperar, é algo que merece muito elogio. Até por isso eu vou fazer o comentário que eu vou fazer agora. Ele estava há 4 meses sem fazer um gol. E tem um pênalti contra o Flamengo numa jogada em que ele faz parte. Ele finaliza de perna esquerda, não tão bem quanto ele gostaria. Acredito que se ele acerta, ele faz o gol. E na sequência tem o pênalti e ele vai bater. A cavadinha é uma decisão tão importante e tão séria que o jogador ele não pode ser pego. Eu sei que é complicado falar isso, mas se o cara decide fazer isso, ele tem que fazer o gol. Eu acho que a cavadinha o cara só tem a perder. A margem para um constrangimento e uma coisa que pode durar muito tempo, como dura até hoje na história da carreira do Alexandre Pato. Sim. Confusão no vestiário, treinador maluco com ele, jogadores, companheiros que tiveram que ser contidos para evitar uma situação pior. Sim. Por causa disso. Então existe uma questão muito clara aí de responsabilidade e falta de responsabilidade. E uma coisa é você tentar uma cavadinha com o seu time ganhando por 4-0, um clima de festa no final do jogo e tal, as pessoas vão esquecer. Se o goleiro adversário ficar parado e a bola simplesmente cair na mão dele. Agora, numa situação como essa, início de jogo, você está há 4 meses sem fazer um gol, você não deve, não pode, é difícil falar, mas você não deve se colocar nessa situação. Ele se recuperou no jogo, o que é algo a ser elogiado também, porque lançado numa jogada individual, ele dá um drible lindo no Léo Ortiz, entra na área, o gol que ele fez é mais difícil do que o gol que ele perdeu, e faz o gol e, entre aspas, apaga essa imagem aí. Mas, na verdade, não apaga.
porque o Corinthians perdeu o jogo. Exatamente. E a culpa é do Yuri Alberto? Não, a culpa não é do Yuri Alberto. A culpa de ter perdido o pênalti É que ele chama para si a chama responsabilidade. demais. A imagem é automaticamente relacionada ao erro dele na cobrança do pênalti desse jeito. Porque não é perder o pênalti. É cobrar dessa maneira. E o goleiro esperar a bola. E ainda crescer para cima dele, na casa dele. Aqui Todas as coisas que fazem parte da descrição. Sentado, que a bola desse cai no colo do Rossi sentado. que já estava sentado. Exatamente. Tudo isso colocado, os 3 pênaltis mais infames da história do Corinthians. Por favor, a lista. Roger Flores, 2005 na Copa do Brasil contra o Figueirense. Ridículo. Alexandre Pato, 2013, Copa do Brasil contra Patético. o Grêmio. E Yuri Alberto, 2025, É horroroso. Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. A disputa é boa, hein? Tecnicamente, o pênalti do Pato foi melhor cobrado que o de hoje. Foi. Mas a gente estava conversando Deu a impressão que o Yuri chutou o gramado. Mas é verdade. Deu a impressão que o Yuri chutou o gramado, que não tentou, não é possível. pelo que menos tentasse isso. A minha impressão, desculpa, Bertozzi, não. até pode passar. Tá. A minha impressão é que ele realmente errou a cavadinha. Sim, não. Ele não pegou do jeito que ele queria e foi um desastre. O Pato ainda colocou alguma força na bola. A impressão é que o chute foi Louco que o mascado. goleiro era o chutou- Dida do parece outro que ele- lado, né? Bem parece que ele maluco chutou também. o chão. Tentar cavar no Dida é É realmente... brincadeira, né? Aí é sem noção da realidade. A gente sempre falou que o Pato tinha uma relação meio esquisita com o jogo de futebol. E é engraçado, parênteses, né? Fiz Milan e Nápoles hoje, então fui rever a estreia do Pato. Quero mandar um beijo pro amigão. Amigão, te amo. Opa, um Fui beijo lembrar a todos narração nós. do amigão no Milan e Nápoles, que foi a estreia do Pato, né? Então, Pato, né? Adoro aquela narração do amigão. Então, trabalhou com o Dida, inclusive, lá. Feito esse parênteses. Concordo com o André, a cavadinha é um recurso que, quando bem executado, é perfeito, porque também é um engano. O pênalti também é um engano, né? Você espera o goleiro se decidir, a partir do momento que ele se decidiu, você toma a decisão em cima da decisão dele. Mas, cara, é isso, porque isso fica com você, assim. O resto assim, o Yuri Alberto, pós-aposentadoria do Yuri Alberto, falando sobre a carreira do Yuri Alberto, vamos lembrar de vários momentos da carreira do Yuri Alberto, inclusive esse. Inclusive a cavadinha. Então, assim, não precisava. Não precisava. Este lance está colado na carreira do Yuri Alberto para sempre. Eu acho que desequilibra ele durante o jogo. Mas eu vou falar daqui a pouco dessa imagem que está aqui atrás, daqui a pouco a gente mostra também, porque ele até chorou. Era isso que eu ia Chorou Quando ele Era essa faz o gol, ele chora. Quando ele volta para o segundo tempo, vou te passar a bola, Gelson. Não, fique Quando claro. ele volta para o segundo tempo, a torcida do Corinthians grita o nome dele. Sim. Dá uma moral pro cara. E achei até bacana da parte da torcida, porque, né, dá uma moral. Não adianta nada você ficar hostilizando, xingando e tal, enquanto tá rolando o jogo. E aí ele volta, ele faz o gol e ele... Cara, isso é uma prova, por mais que ele tenha se reerguido, se recuperado, é uma prova, né, uma força mental danada com tudo que ele passou, ainda essa linha é muito tênue, muito frágil, cara. Eu acho que isso aqui comprova o que aconteceu na sequência do pênalti. Acho que o descontrole emocional dele na hora de tomar as decisões. Então, eu ia aproveitar ali que o que o André citou, né? Porque, assim, na minha concepção, você traz uma responsabilidade, né, para si que às vezes não tem necessidade. Obviamente a escolha dele, a escolha foi dele de bater o pênalti daquela forma. Só que, assim, o Corinthians hoje é um time inferior ao Flamengo. Só que é um clássico das duas maiores torcidas que tem um peso gigantesco no país. O Corinthians já estava atropelando o Flamengo dentro de casa no estádio lotado. Você tem um pênalti ao seu favor. Então você tem ali uma decisão. Você tomou a decisão de cavar um pênalti e perdeu um pênalti que a bola cai no colo do Rossi que estava sentado. Então, assim, aí ele tem que arcar com as consequências da escolha que ele fez. E aí você vê claramente, e aí tudo que o André falou em relação, né, à saúde mental, toda a recuperação que ele teve, e aí são aplausos mesmo, porque o que o Yuri Alberto passou. Só que você viu no primeiro tempo, depois de todas as chances que ele foi perdendo, porque ele foi perdendo uma chance atrás da outra. Uma, inclusive, que ele domina a bola, ele leva para a perna esquerda e o Léo Ortiz conseguiu se recuperar. Em outros momentos, talvez se ele não tivesse perdido o pênalti, daria um tapa para a direita e tentaria dar uma chapada na bola, sabe? Assim, ele foi perdendo ainda mais a confiança ao longo do primeiro tempo. E o choro é o atestado. O choro é ali o atestado de que ele sentiu absurdamente a besteira que ele mesmo escolheu fazer. Então, assim, você tem que estar preparado para comprar uma briga, né, caso você escolha fazer uma cobrança desse nível.
Você está com a cabeça tranquila. Você está em paz com a pressão que vai ter caso você perca o pênalti. Eu acho que você tem que saber que você é muito grandão no exatamente, clube, muito exatamente. grandão mesmo. E as lágrimas no gol, as lágrimas pós-gol, porque até antes do gol, tá? Não sei se todo mundo viu, antes de começar o segundo tempo, ele tá ajoelhado antes do juiz apitar o início, né, Wilton? Antes dele apitar o início do segundo tempo, o Yuri Alberto tá ajoelhado no campo, assim, ó, orando lá, enfim, fazendo a prece dele, e aí cada um com a sua fé, mas ele, obviamente, ainda estava sentindo o pênalti que ele escolheu fazer. Ele que escolheu. Sim. Sabe? E ali, enfim, depois ele cai ali, faz o gol, começa a chorar. Ele obviamente não estava sentindo, não estava aguentando o peso do que ele escolheu fazer. E aí, eu ainda vou fazer só o PS, que a torcida do Corinthians ainda abraçou ele. Sim. Foi. Tá? Porque a torcida do Corinthians não vaiou. No meio do primeiro tempo, gritaram o nome dele. Não vaiou de imediato, aplaudiram lá quando retornou. Porque se fosse em outros times, é isso. Isso traz, até puxando o que o André trouxe, porque ele foi publicamente criticado pelo Mano Menezes, deixou ele muito chateado, a família, e eu acho que com razão, o Mano Menezes pegou muito pesado com o Yuri Alberto, e ele, depois dali, entrou numa bola de neve de crise de ansiedade, né, flertar ali com depressão, enfim, saúde mental dele foi realmente prejudicada por aquele episódio. E quando ele pega a bola contra o Rossi, que o Rossi viveu no meio da semana, contra o Flamengo, na Neoquímica Arena, o Corinthians vindo de uma derrota para o lanterna do Campeonato Brasileiro, exatamente. que não ganhava de ninguém, ganhou do Grêmio, do Mano Menezes que criticou o Yuri Alberto. E ele pega essa bola e faz o que fez, mostra que tem um personagem, ele está dizendo para ele mesmo que ele é capaz. Tem que sustentar. Mas foi mais. É isso. São as consequências das suas próprias atitudes. Que depois ele consegue fazer o gol. E eu acho que o desabafo, o cara chorar depois de um gol, pedir perdão à torcida, como a gente vê na imagem aqui no nosso telão, faz totalmente parte do ser humano. Ele conseguiu se redimir naquele momento. Era o gol do 1-0, que seria o gol do 1-0 na cobrança de pênalti. Sim. Ele conseguiu, no segundo tempo, fazer o gol. Como disse o André, muito mais difícil do que a cobrança de pênalti, mas é jogo coletivo, mas envolve uma torcida que veio de Recife para São Paulo jurando muita gente. Já era uma semana de muita pressão, né, de organizados irem ao CT para conversar com a diretoria. Então, é claro que, pensando do ponto de vista individual, parece uma recuperação mental de um cara que teve confiança de contra o Flamengo, bater do jeito que bateu, mas tem que pensar no todo, tem que pensar na semana também. Então, acho que são dois aspectos que precisam ser colocados nessa cobrança mal sucedida do Yuri Alberto. Temos Dorival Júnior, vamos nessa. Marco Belo, Rádio Transamérica. Uma dúvida honesta, Dorival, qual a ascensão do técnico sobre o jogador que vai cobrar o pênalti daquele momento em que ele está com a bola na marca da cal até ele cobrar? Aquele momento lá é do jogador, ele cobra do jeito que ele quiser, ou o técnico pode falar cobra forte, cobra falta, cobra fraco, cobra do jeito que a gente treinou, cobra no ângulo. O que o técnico pode mudar ou não mudar naquele momento? Obrigado. Não pode mudar nada. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade, mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes. Temos que amargar tudo isso. Dorival, boa noite. Pedro Ramiro aqui da Record. Na maioria das vezes, o que alguns treinadores do Brasil mais pedem é tempo para trabalhar, tempo para treinar. O Corinthians teve 2 semanas praticamente corridas aí de treino e nisso foram 2 derrotas. O Corinthians está sendo mal treinado, o que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza.
Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado e o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de duas situações. Foi isso. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Hoje a gente viu no segundo tempo algumas trocas, pelo menos na perspectiva do campo, motivadas pela parte física, né? Pelo cansaço dos jogadores. E recentemente o Corinthians ele tem apresentado alguns problemas de lesões musculares, né? Os casos do André Ramalho, que hoje ficou fora, o Memphis Depay, o Garro e em outro momento o Mateuzinho. Qual a autocrítica que a comissão tem, que o clube tem a respeito do trabalho físico recente e que também certamente está atrelado à queda de produção no segundo tempo? Obrigado. Olha, nenhuma. Nós temos suportado as partidas inteiras. Nós tivemos, sim, algumas lesões, como todas as equipes estão tendo. Não tem como, ao longo de uma competição, e jogando praticamente... com a sequência que as equipes vêm jogando, vêm atuando, não tem como você fugir a esse contexto. Uma lesão ou outra irão acontecer. Nós tivemos várias lesões por traumas, por choques, mas na maior parte das vezes uma lesão muscular ela vai acontecer. A carga ela é muito alta, nós ficamos com um elenco muito reduzido, vocês têm acompanhado a quantidade de jogadores que nós perdemos. Para esse momento, é muito difícil de contextualizar, justamente porque são vários jogadores na mesma situação, nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe, né, ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos tem acontecido, com todas as equipes do futebol brasileiro. E o Corinthians não está sendo diferente. Nós tivemos uma contratação no início do ano, uma contratação no meio do ano. Apenas isso. E nós estamos buscando as opções dentro do nosso grupo, dentro do nosso elenco, justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades. Dorival, aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Ainda sobre o plano físico, você tem um jogador de 18, 19 anos que entrega muito na parte ofensiva e também na marcação. Você vê o Guinegão a todo momento marcando a saída de bola, muito intenso. Ele sai para a entrada do Thales Magno, que me parece hoje sem confiança, mas todo jogo o Thales Magno entra. Por que a saída do jogador que te entrega de intensidade, de ofensividade, também deu um belíssimo passe para o Yuri Alberto, a saída do Guinegão e a opção pelo Thales Magno, e por que ele entra todo o jogo e me parece sem confiança? Olha, a confiança o jogador só adquire atuando. Ele tem feito bons treinamentos, nos chama a atenção esses detalhes. Você não pode passar os 90 minutos tendo necessidade de melhorar a fluência da sua equipe e não tomar nenhuma atitude. Eu tenho que fazer uma alteração. Alguém tem que sair, não tem jeito. Naquele momento, nós tínhamos ainda um jogo em que o Flamengo se apropria do meio-campo, começa a ter um pouco mais de volume e nós precisávamos de algo novo que pudéssemos fazer com que melhorássemos sem que abríssemos muito a equipe. Em determinados momentos, um terceiro atacante, ela te dá uma outra condição, porém, desde que você tenha o meio de campo sustentando a sua equipe, sustentando a partida, coisa que não vinha acontecendo. Então, as nossas mudanças foram nesse sentido. Algumas físicas, tentando melhorar o rendimento. Tivemos que mudar para trás, o que é muito difícil para uma partida como essa, mas tivemos necessidade. E as mudanças buscando uma melhoria no setor ofensivo. É o que nós temos, foram as possibilidades apresentadas e nós tínhamos que fazê-lo para que não passássemos 90 minutos sem tomarmos uma atitude ali atrás. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria te ouvir mais sobre esses dois tempos. Você até falava do sucesso, na sua visão, do primeiro tempo do Corinthians. E aí, no segundo tempo, há um desempenho diferente, até o Flamengo joga mais.
Queria te ouvir o que pode explicar esses dois tempos tão distintos, é a parte física, é a parte mental também. E sobre o primeiro tempo especificamente, custa caro a quantidade de chances perdidas contra uma equipe dessa qualidade? Dá para dizer que foi esse o motivo que acabou no segundo tempo trazendo a derrota também? Eu acho que você resumiu tudo que foi a partida. Nós criamos no primeiro tempo, tivemos volume, tivemos posse, a exceção dos últimos 8 minutos, que nós perdemos um pouco o controle, o que é um fato normal e natural, frente a uma equipe que tem um padrão muito bem definido, jogadores de altíssimo nível, e em que as trocas elas ainda melhoram todo o contexto que vinha sendo apresentado. Eu acho que nós fizemos uma partida onde merecíamos ter tido uma sorte melhor, um resultado melhor. O primeiro tempo foi quase perfeito, se podemos colocar assim. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos. Senão, nós poderíamos ter feito um jogo um pouco diferente na segunda etapa. O nosso gol e o gol do Flamengo logo em seguida praticamente neutraliza esse momento que nós tivemos, e o jogo se torna novamente aquele jogo disputado. Num erro, na segunda etapa, o lateral era nosso time para naturalmente para se posicionar, para poder bater o lateral, acaba sendo dado ao Flamengo, e com isso nos pegou totalmente abertos, e eles aproveitaram. Mas na segunda etapa nós tivemos um pouco mais de dificuldades em razão do volume que nós colocamos no primeiro, da intensidade que foi colocada e das oportunidades criadas que, infelizmente, nós não soubemos aproveitá-las. Vamos lá, o Dorival citou o lance do gol ali, né? Tem muita gente aqui falando no chat também sobre a origem do segundo gol do Flamengo, que é um lateral, que era para o Corinthians. Tem imagem aí, não sei se a gente tem a melhor das imagens aí para analisar isso, mas vamos dar uma olhadinha aí, ó. Lateral. Mas nem o Gustavo Henrique reclama. Ninguém reclama. Ninguém reclamou. O Dorival Júnior faz um gesto com o braço, dá para ver, talvez não dê para ver nessa câmera, mas ninguém do Corinthians reclama. Eu vou ser muito sincero com vocês aqui, eu sei que depois o pessoal vai ficar pé da vida. Porque foi? Essa imagem deixa alguma coisa clara? Na velocidade do jogo. É a imagem que nós estamos vendo aqui. Pode ter eu não vi outra imagem, a gente já estava aqui, inclusive. Eu não vi uma outra imagem, talvez tenha uma outra imagem que deixe mais claro, olha lá. Essa imagem tem uma dividida ali, eu não sei. A minha impressão é de bola da defesa. A minha impressão é de último toque do jogador do Flamengo. Do Plata, o último toque do jogador do Flamengo. Que deu no Plata. A minha impressão é de que o Plata... Mas nessa aí, meu amigo, eu tenho uma teoria. Foi sagaz, eu tenho uma teoria sobre isso. Diga lá. Geralmente, quando o cara do ataque, ele pode ficar em dúvida de quem é a posse da bola, o cara pega e bate a bola ali rapidinho. E segue. É que ele sabe que pode ter batido nele por último. Sim. Ele acelera, não dá margem para ninguém pensar, né? Vambora, acabou. Ele vai na esperteza ali dele, ó, já pegou a bola estava ali do lado, o Carrascal estava sozinho. O assistente já bateu lateral. faz o gesto pro ataque. E aí, se ficou na dúvida, não dá tempo do cara ter certeza. Tá na dúvida de quem foi, ó, já bati o lateral, todo mundo já fez em pelada. Já era gol, acabou. Então é o seguinte, vamos ver o lance do pênalti para o Corinthians. Depois do chute. Olha o Léo Ortiz onde tá lá. Lá longe. Viu? Vi. Lá longe. Olha lá. E aí o lance envolvendo o Léo Pereira. Esse lance aí no detalhe, uma câmera muito próxima, eu vi um toque ali mesmo que acabou desequilibrando o jogador do Corinthians ali. E, pra mim, pênalti. Se você olhar só esse lance aí, você vai falar, como é que você vai ter certeza e tal? Essa câmera não é a melhor, né? Não é o melhor dos mundos, mas o outro ângulo que eu vi, pra mim, pênalti. Botar a lupa aí, você vai... Você acha... E o Wilton, e na hora a gente ficou na dúvida, e eu falei, o Wilton tá muito em cima do lance. Ele tá extremamente bem posicionado. Não é possível que inventou esse pênalti. Ele pode ser mais veemente na sinalização, Sim. né? Ele marcou quase... Ele já tava ali na marca do pênalti, ele só sinalizou. Marcou só quase com vergonha, né? Pênalti ali, pênalti. Mas, pra mim, não tem muita polêmica, não. Alguém tem alguma dúvida aqui com relação ao lance? Não. Então, não, né? nessa daí,
A gente até discutiu lá, né? Que parecia que o Léo Pereira não tinha ali. A gente olhando e falando, não foi nada, hein? tocou, mas a câmera de trás que depois aparece, né? Do VAR ali e tudo mais, o replay certinho, dá pra ver que rola realmente ali um toquezinho do Léo Pereira e acaba sendo um trançapé, mesmo sendo de leve, um toque bem leve, mas é um trançapé do Léo Pereira no Bidon e sim, aí resulta no pênalti bem marcado. Na primeira, né, na câmera aberta que a gente fala, né, na câmera 1, a gente ficou na dúvida. A gente Inclusive nessa que a gente está mostrando agora, quem não viu o lance vai ficar na dúvida também. Mas a outra câmera de trás, não. A outra câmera de trás deixa bem claro que teve o pênalti, sim. Muito bem, realmente esse pênalti aí do Yuri Alberto foi um tapa na cara do torcedor, na minha opinião, porque parece que esses jogadores, eles não entendem que o torcedor, ele paga o ingresso, ele chega cansado em casa depois do jogo, ele sai às vezes direto do trabalho, vai direto para o jogo, ele não entende que o torcedor, ele vai ali para ver a vitória do seu time, para ver o seu time ganhar. Todo torcedor quer isso. Por mais que o torcedor corintiano tenha essa visão de que a gente vai ver o Corinthians independente do resultado, mas é óbvio que o corintiano quer ver o seu time ganhar. Então, o jogador, ele tem que ter a responsabilidade e a consciência que jogar ali não é uma brincadeira. E aquele pênalti batido pelo Yuri Alberto foi um ato de total irresponsabilidade, porque ele já estava há mais de 4 meses sem marcar um gol, aonde ele tinha ali na frente dele a oportunidade de poder voltar a marcar, para poder ter ali mais confiança de novo, e ele simplesmente bate aquele pênalti bizarro, vergonhoso, que ele bateu. E o Rossi acabou pegando ali, sentado, acabou pegando o pênalti do Yuri. Enfim, faz diferença, vai fazer diferença sim, esses 3 pontos, e não só esses 3 pontos, como os jogos bobos que o Corinthians vem perdendo em casa ou empatando, e também fora, como o último jogo aí que a gente teve, o penúltimo, né, contra o time do Sport, que é um time que não ganhou de absolutamente ninguém, somente do time do Grêmio, se eu não me engano. E o Corinthians tinha todas as condições de ganhar, mas simplesmente resolveu não jogar futebol, não jogou nada, parece que nem entrou em campo e deixou passar ali mais 3 pontos que na soma ali vai fazer falta, porque o Corinthians, ele está com 29 pontos, ele está com 2 jogos a mais que muitos times que estão ali embaixo na tabela, com 28, com 27, com 26 pontos. Então, se esses times que estão com jogos a menos ganham esses jogos que eles ainda têm que jogar, muitos deles vai passar o Corinthians e a gente vai ficar para trás. E aí, o Corinthians entra naquele dilema de novo, de mais um ano, está brigando ali pelo rebaixamento, e não é possível que a gente vai viver tudo de novo que vivemos no ano passado. E esquece esse negócio de 9 vitórias consecutivas, aquela arrancada extraordinária que o Corinthians teve no final do campeonato, que esse ano não vai ter. Esquece, se não abrir o olho, o Corinthians corre sério risco de cair para a segunda divisão. Então não podemos mais perder pontos bobos como estamos perdendo, principalmente jogando na nossa casa. Na nossa casa, quem manda é a gente, é o Corinthians que tem que ganhar. Fora de casa, um empate está de bom tamanho, mas dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians precisa somar os 3 pontos e não está fazendo isso já há 7 jogos. São os últimos 7 jogos na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu 3 e empatou 4. Ou seja, de 21 pontos disputados, o Corinthians somou apenas 4 pontos. E isso é uma média muito baixa pela quantidade de pontos que foram disputados ali pelo time do Corinthians, e preocupa. Realmente está preocupando, mas como eu sempre falo, isso aí é só uma mera opinião minha. Deixa a sua aí nos comentários, não sei o que você pensa, se você pensa igual, se você pensa diferente, você pode deixar a sua opinião aí nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago aqui pro canal, se inscreve aí, ativa o sino e deixa também o seu like. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!